Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero te ensinar a pegar cotações de ativos do Yahoo Finance, seja de ações, seja de fundos imobiliários, seja de índices. Você vai aprender a pegar todas essas cotações no vídeo de hoje com o Python de forma bem direta. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. E eu vou deixar de presente para vocês dois links aqui na descrição, tá? O primeiro dos links é justamente o gabarito do que a gente vai fazer na aula de hoje, que essencialmente é meio que um código padrão que você vai ter que usar quando você quiser pegar cotações do Yahoo Finance. Então, se você quiser simplesmente pegar o código e usar nos seus arquivos, vai tranquilo, pega e está aqui no link da descrição, beleza? O outro link é o link de um mini curso de análise de dados, porque eu imagino que se você está querendo pegar cotações de Yahoo Finance, você vai querer analisar esses dados de alguma forma, fazer alguma coisa com essas informações, e aí se você quiser aprender então análise de dados num mini curso gratuito, eu vou deixar o link dele também na descrição. Fechado? Vamos partir direto agora para o conteúdo. Vamos lá. Como que a gente vai fazer para pegar as cotações de Yahoo Finance, tá? Não existe uma única forma de você fazer isso. O Python, inclusive, tem mais de uma biblioteca que te permite fazer isso. Mas eu vou usar aqui uma das formas, digamos assim, mais usadas para fazer isso, que é você usar o Pandas Data Reader e o YFinance. E o YFinance a gente vai importar ele para, digamos assim, corrigir um problema do Pandas Data Reader e você vai entender isso aqui na prática, tá? Mas basicamente aqui eu estou usando o Jupyter e apesar do código funcionar em qualquer editor de código que você esteja escolhendo, vai ser importante você ter algumas bibliotecas instaladas. O Pandas Data Reader, o YFinance, essas duas você vai ter que ter instalado, então se você não tiver instalado você vai ter que rodar lá um pip install pandas-data reader, né, data reader. Aí você vai ter que instalar o YFinance, então dei um espaço aqui para instalar outra biblioteca. Você vai ter que ter o Pandas instalado também, e é importante que você tenha o NumPy também e o Matplotlib também. O Matplotlib vai ser o que vai exibir gráfico, o NumPy e o Pandas usam o NumPy mesmo. O Pandas você vai ter que ter instalado, porque a gente vai trabalhar com tabelas do Python, o YFinance e o Pandas Data Reader para importar as cotações. Então, caso você não tenha instalado, você vai ter que rodar esse comando aqui. Se você tiver no Jupyter, você pode rodar aqui direto, com a exclamação. Se você tiver em outro editor de código, copie isso aqui tudo sem a exclamação e roda lá no seu terminal, onde você instala as suas bibliotecas, tá bom? Beleza. Dado que isso tudo está instalado, agora a gente vai começar as importações que a gente vai precisar fazer aqui. Então, essencialmente, eu vou primeiro importar o Pandas, e aí vou dar um apelido para ele de PD, que é o que a gente faz normalmente, quando a gente está usando o Pandas. Vou importar aqui o Pandas Data Reader, tá? .data, tá? Essa função data do Pandas Data Reader é o que permite você fazer a requisição lá no site do Yahoo Finance para pegar informações. Normalmente, o apelido, tem dois apelidos que a galera dá para esse Pandas Data Reader.data, tá? Alguns lugares você vai encontrar como web, outros lugares você vai encontrar como PDR, de Pandas Data Reader. Eu prefiro PDR porque eu acho mais intuitivo do que olhar um web e usar aqui direto. Então eu vou chamar ele de PDR mesmo, tá? E a gente vai importar também o YFinance, tá? Por que a gente precisa do YFinance? Basicamente é o seguinte. Pelo menos na versão, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que em algum momento futuro corrijam e tudo mais, o Pandas Data Reader, a função dele que pega os dados de Yahoo Finance, ela tem bugs, né? Ela tem alguns problemas. Então, o que o YFinance faz é que ele meio que sobrescreve as funções que estão com o problema de consultar lá o Yahoo Finance para funções corretas. E aí, a partir do momento que ele sobrescreve isso, o Pandas Data Reader funciona numa boa. Então, essencialmente, o único uso que a gente vai fazer do YFinance aqui vai ser importar o YFinance e logo depois da importação a gente vai executar um comando que é yfinance.pdr, de Pandas Data Reader mesmo, tá? E repara, esse PDR aqui é o nome da função do YFinance. Então esse PDR você vai colocar esse comando aqui, PDR_override, tá? De sobrescrever mesmo, independente se você importou o Pandas Data Reader como PDR, como web, o nome que você deu para ele. O comando do YFinance é esse aqui, PDR_override. Isso aqui vai, digamos assim, corrigir os problemas que você possa ter consultando com a biblioteca do Pandas Data Reader. Se você rodar esse código aqui, você vai ver que ele não vai fazer essencialmente nada, ele só vai importar, e agora você está pronto para importar as informações do Yahoo Finance, tá? E aí, é muito importante que você entenda o seguinte, primeiro de tudo, para você importar cotações de Yahoo Finance, você pode inclusive abrir o Yahoo Finance aí no seu computador, você vai ver que se você estiver pegando ativos do Brasil, os ativos do Brasil, eles sempre têm um ponto SA no final. Então, por exemplo, eu quero pegar as cotações da Petrobras. Vou botar aqui, ó, Petri, sei lá, Petri 3, que é a ação da Petrobras. Tá vendo aqui, ó, que ele tem um ponto SA no final? Isso é para todas as empresas brasileiras, tá? Então, Petri 3 vai ser assim, Vale 3 vai ser assim também, tá vendo? Itaú também, e assim vai. E os índices, índice Bovespa, os outros índices como um todo, é circunflexo e o índice que você quer pegar. Então, BVSP, o índice Bovespa, tá vendo? É circunflexo BVSP. Isso vai ser importante, porque, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, eu vou querer pegar algumas cotações. Vamos botar aqui os ativos que a gente vai querer pegar de cotações. Aí eu vou querer pegar aqui, por exemplo, do Itaú. Vou botar aqui, ó, itub3.sa. Vou querer pegar aqui da Vale,
vale3.sa. Vou querer pegar aqui, por exemplo, da Petrobras, petri3.sa, e vou querer pegar também do índice Bovespa, então circunflexo BVSP. Se você estivesse pegando, por exemplo, uma ação como o Google, se você digitar aqui no Yahoo Finance, você pode pesquisar aqui no Yahoo Finance, tá? E ele vai mostrar sempre o símbolo para você, você vai ter que fazer a sua consulta. Mas repara, as ações americanas, aí não, você só bota só o índice da ação mesmo, tá? O ticker da ação. Tá bom? Então, com isso daqui, estamos tudo certo para a gente exportar os nossos ativos. Aí, vamos aprender a rodar essa requisição com um ativo só e depois a gente aprende como que a gente roda com vários ativos. Então, eu vou primeiro pegar as cotações do índice Bovespa, tá? Que acho que vai ser mais direto ao ponto. O que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui uma tabela de cotações, que ela vai ser o resultado do PDR, que é o Pandas Data Reader, que a gente importou aqui, ponto get, e aí repara o seguinte, você tem vários get datas aqui, ó. Eu apertei o tab, ele abriu a lista para mim. Você pode pegar as informações com o Pandas Data Reader de várias fontes diferentes. A fonte que é mais usada, né, acaba sendo a fonte do Yahoo Finance mesmo. Então, get data Yahoo. E essa função ela vai rodar uma requisição para o site do Yahoo Finance e ela precisa de 3 informações para ela funcionar. Você precisa passar o ticker que você quer pegar, você precisa passar a data inicial e você precisa passar a data final. Nessa ordem aqui mesmo, tá? Essa data inicial e data final você pode passar em 2 formatos. Você pode passar, vou botar aqui, ó, data inicial e data final. Você pode passar elas no formato de texto, então eu passaria aqui, por exemplo, data inicial, vamos pegar de janeiro a junho de 2023, primeiro semestre de 2023. Eu vou pegar aqui, ó, 2023, 0101, de janeiro, tá vendo? Até junho, 2023, 06, dia 30. Não importa se esse dia aqui teve uma cotação ou não. Se esse dia específico que você estiver escrevendo não teve uma cotação, ele vai pegar do dia seguinte. Se a data final não tiver cotação, ele vai pegar do dia anterior. Então ele vai pegar exatamente esse intervalo aqui que você está querendo, tá bom? Então, repara o seguinte, você pode passar essa data aqui no formato de texto, sempre com ano, traço, mês, traço, dia, ou você pode passar eles no formato datetime do Python. Então, você pode importar lá a biblioteca datetime, pegar a data atual menos 30 dias para trás, fica a seu critério. Eu aqui vou passar como texto, que vai ser mais direto, tá bom? E aí o ticker que você vai passar aqui é justamente o código, né, completo que você quer pegar. Então, por exemplo, quero pegar do índice Bovespa, que foi esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, a gente vai pegar aqui o índice Bovespa. Tá? E esse resultado aqui da tabela cotações, ele vai ser um data frame do Python. Por isso que a gente importou o Pandas também, tá? Ele vai ser um data frame do Python. Então, se eu der um display na minha tabela cotações, olha lá qual vai ser o resultado dela. Rodei, ele puxou essas informações, tá vendo aqui, do Yahoo Finance, e trouxe para mim as cotações. Beleza? Então tá lá, todas as cotações, e aí ele traz, ó, o preço de abertura em cada um dos dias, a máxima daquele dia, mínima daquele dia, o preço de fechamento, o fechamento ajustado, né, de acordo com bonificações, dividendos e coisas do tipo, então o valor de fechamento ajustado e o volume de transação que teve naquele dia desse ativo específico, tá? Normalmente, para fazer análise de cotações, a gente acaba sempre usando o ADJ Close, né, que é o preço de fechamento ajustado por bonificações, dividendos e afins. Beleza? Só que isso daqui vai funcionar muito bem, né, se você estiver pegando uma cotação específica. Se eu quiser pegar várias cotações, eu vou ter que fazer várias requisições diferentes? Não, você consegue fazer tudo na mesma requisição. Só que antes de passar para tudo na mesma requisição, repara o seguinte, como normalmente as pessoas usam, né, o valor de fechamento ajustado aqui para fazer análise, talvez você encontre muitos códigos que direto aqui já na requisição, repara, essa requisição como um todo, ela devolve para a gente como resposta uma tabela do Pandas. Então eu consigo filtrar, eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, minha tabela cotações vai ser agora a minha própria tabela cotações, só que só pegando a coluna DJ Close. Isso daqui, esse procedimento de você botar a tabela e entre colchetes você botar o nome da coluna que você quer, você está selecionando uma coluna específica da tabela. Se eu rodar o código, você vai ver que ele vai me dar só a coluna DJ Close, tá vendo? Ele vem até num outro formato, não vem mais naquele formato de tabela. Ele vem só com uma coluna e os índices que são as datas, né? Lógico. Beleza. Só que como você poderia fazer isso daqui direto, e como você só quer analisar o ADJ Close, muitas vezes você vai ver as pessoas fazendo isso aqui direto, botando o ADJ Close direto aqui em cima. Ou seja, na hora de fazer a sua requisição, eu faço uma requisição direto, só pegando o valor de cotação ajustada. Não me interessa as outras informações. E aí, quando você rodar isso aqui, ele vai funcionar igual, tá vendo? Mas ele só está trazendo essas informações, já está trazendo as informações direto, filtradas aqui para você. Na verdade, ele traz informações e você filtra na mesma linha. Essencialmente é isso que está acontecendo. Beleza? Então isso daqui é para uma cotação. Vamos pegar agora para vários ativos diferentes. Para vários ativos diferentes, a única coisa que você precisa é que eu vou tirar aqui o ADJ Close, beleza? E vou passar aqui a lista completa. Então aqui você pode passar uma lista Python. Repara que tem que ser uma lista mesmo Python. Você não pode passar tipo uma coluna com o nome de todas as ações e tal. Não, você tem que passar uma lista Python mesmo, tá? Então o objeto que está passando aqui dentro tem que ser um objeto lista, tá vendo? Então você passa uma lista Python aqui, ele vai pegar essa lista e vai pegar a cotação de cada ativo nessa lista.
E aí quando você rodar agora o seu código, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar ó, o ADJ Close, né, ou seja, o preço de fechamento ajustado de todos os ativos que estavam naquela lista. Depois, o preço de fechamento de todos os ativos. Depois, a máxima de todos os ativos. Depois, a mínima de todos os ativos. Depois, o volume de todos os ativos. E assim vai. Então, ele separa, ele cria uma tabela que a gente chama de uma multi-index, né, data frame no Python. Ou seja, uma tabela que tem mais de um índice. Uma tabela que nas colunas você tem 2 índices de coluna. Você tem a coluna que diz aqui qual é o tipo de informação que ele está trazendo e também aqui a coluna que diz qual ativo que você quer. Só que aí, novamente, como você normalmente quer o valor de fechamento só, aqui eu posso botar direto o ADJ Close. E aí, como eu posso colocar aqui direto o ADJ Close, o que ele vai fazer? Ele já vai trazer para mim a tabela filtrada, com todos os ativos que eu quero e a cotação desses ativos bonitinhos para você poder analisar. Beleza? Então com isso, galera, vocês conseguem de forma bem rápida e direto ao ponto pegar a cotação de qualquer lista de ativos que você queira do Yahoo Finance. Ah, Lira, quero pegar a cotação de mais não sei quantos ativos. Cara, se você criar uma lista, atualiza essa lista de ativos aqui e ele vai trazer todas as cotações para você de uma vez diretão. Como você está pegando essas informações online, né, do Yahoo Finance, pode ser que, por exemplo, um dia que você rode isso daqui, se você estiver pegando, por exemplo, a cotação do dia atual, né, que no meu caso aqui eu estou gravando depois do dia 29 de junho de 2023. Mas se você estiver pegando a data atual de onde você está rodando o código, talvez alguma linha apareça vazia, ali a do dia anterior apareça vazia, porque a base de dados do Yahoo Finance, ela não disponibiliza para você as informações atualizadas em tempo real, né? Tipo, a cotação em cada segundo que ela está atualizando. Ele não disponibiliza nessa velocidade. Normalmente, se eu não me engano, é de 15 em 15 minutos que ele atualiza, mas pode ser que seja um pouco mais, pode ser que dependendo do momento que você faça a requisição venha vazio. Então, a ideia é que você use isso muito mais para suas análises, principalmente análises de cotações passadas, né, e de coisas que aconteceram, do que você se preocupar em tentar, por exemplo, fazer um trade de minuto a minuto com o resultado que vem de Yahoo Finance. Aí não seria a ideia. Você provavelmente vai precisar de um outro provedor de cotações, de valor de cotação, que consiga te dar essa informação em tempo real. Beleza? Mas isso aqui acho que vai resolver o caso aí da grande maioria de vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Se tiver alguma sugestão de algum conteúdo que você queira ver aqui no canal, deixa nos comentários e até a próxima aula.